Então, tá. Boa tarde para todos que estão presentes aí. Aqueles que não puderam participar, claro, vão ter sempre acesso ao conteúdo que a gente vai gerar nesses treinamentos lá pelo portal do ambiente de dados, tem uma área de conteúdo. A gente compartilhar as apresentações, as gravações e os detalhes do que a gente falou aqui. Bom, como eu falei, essa primeira apresentação é uma apresentação que vai falar sobre alfabetização de dados. A alfabetização de dados tem a ver com criar aquela base que fundamenta o comportamento, a forma com que a gente interage ali com os produtos de dados para que a gente extraia o máximo de valor possível que a gente faz. Então, tem muito a ver com mudança de postura, mudança de atitude diante das rotinas de trabalho. Então, essa é uma frente importante do programa DataBiz, que é o programa de inteligência de dados que a gente faz parte, que a gente aderiu como nacional, e essa primeira parte tem esse objetivo. Aqui tem o acesso de alguns links importantes, que é o link para o portal e o link para os próximos eventos. Então, isso faz parte de uma trilha de treinamentos. Não é necessariamente só treinamento que está fora ali de uma sequência de evolução gradual de evolução. Não, ele foi pensado aqui para a gente fazer uma trilha semestral, que a previsão é que a gente repita ela ao longo do ano, né? Assim que a gente terminar, a gente repassa essa trilha, para que a gente possa explorar os produtos de dados que a gente tem, para que a gente possa entender de forma clara como que eles funcionam, para a gente consiga mapear tudo isso. Então, essa trilha ela vai ser composta por 6 treinamentos. O primeiro é esse que a gente vai fazer hoje. O próximo, a parte 2, vai ser um treinamento que vai buscar fazer a exploração dos painéis do ambiente de dados. Então, as reuniões que a gente já teve, a gente falou um pouco sobre o que tem de novidade, o que tem disponível, mas a gente não parou para fazer uma exploração para responder questões específicas de negócio. Então, a ideia é que a gente faça um segundo encontro presencial, laboratório, que a gente possa ter a monitoria da equipe e propor desafios para vocês. Então, a gente convida todos para o próximo encontro, a gente fazer um encontro presencial, que vai ser mais hands-on, mais voltado para a prática mesmo. Então, vamos propor desafios, vocês vão trazer as necessidades de negócio de vocês, e a gente vai buscar mostrar a efetividade que você tem, a autonomia que você tem quando você começa a entender de uma forma mais detalhada os modelos de dados que estão por trás desses painéis. Então, os painéis eles são construídos para te responder diversas questões e saber explorar, saber entender como navegar neles é o foco dessa segunda parte aqui. Na terceira parte, lá para dia 20 de março, a gente vai fazer um aprofundamento na parte do Data Sebrae. Então, o Data Sebrae é um repositório de dados importantes, com pesquisas, detalhamento, de vários aspectos, principalmente de mercado, e que é importante a gente conhecer, saber navegar, saber encontrar os artefatos que estão disponíveis, saber contextualizar eles dentro da nossa rotina de trabalho. Então, a gente vai fazer um momento de exploração do Data Sebrae. A gente vai vai convidar as pessoas que estão mais à frente da atualização desse ambiente para falar o que tem de novidades e mostrar o caminho para vocês. Na quarta parte, desculpa, a gente vai fazer um hands-on de fato. A gente vai montar um painel do zero, utilizando os modelos de dados que a gente tem. Ou seja, a gente vai disponibilizar modelos de dados que tem lá as métricas, as tabelas já todas relacionadas com as métricas de negócio, e vocês vão construir esses painéis do zero, e aí vocês já podem pensar em algo que atenda a necessidade de vocês. A gente vai escolher 1 ou 2 modelos que tem bastante informação, que já estão enriquecidos com muitos atributos, para que a gente possa fazer esse treinamento de desenvolvimento de painéis de BI do zero, utilizando os cubos, né, que é um pouco mais de um nível um pouco mais detalhado do que simplesmente você explorar os painéis que estão desenvolvidos. E aí a gente vai ter intercalar um momento de treinamento um pouco mais técnico, presencial, com outro que tem a ver mais com entender ferramentas. No caso, no quinto encontro, a gente vai falar sobre Data MPE, que é uma ferramenta muito bacana, desenvolvida pelo Nacional, e que dá uma referência muito boa de análise de território, complexidade econômica. Então, tem um mundo de informações, diversas fontes de dados
que são lá disponíveis para a gente interagir de forma dinâmica, que você pode selecionar recortes específicos, tem índices criados para analisar a complexidade econômica. Então, é uma fonte muito, mas muito rica para análise de mercado. Então, a gente vai dar um foco especial nesse treinamento, na quarta parte dos treinamentos. E na quarta, não, quinta, né? Na sexta parte, a gente vai fazer um bem técnico, um treinamento de modelagem de dados com Power BI. A ideia aqui é que você coloque em prática os conhecimentos que você já tenha obtido até então em modelagem de dados com Power BI. Ou seja, a gente vai disponibilizar as tabelas, a gente vai mostrar ali tabelas mais importantes, por exemplo, do CME, para que você possa importar esses dados, correlacionar esses dados, criar métricas, fazer métricas específicas para atender uma necessidade pontual sua. Então, a ideia é que a gente faça uma modelagem com dados reais aqui do Sebrae, e bota em prática o conhecimento que você já tem. Beleza? Então, essa é a nossa trilha aqui planejada. E a gente está nesse primeiro momento, que também é muito importante para criar os fundamentos, né? Criar a base para a gente evoluir. Beleza, e quais são os objetivos de aprendizagem desse primeiro encontro, né? A gente tem o objetivo aqui de entender o que é ser orientado a dados, né? Então, o que é, né? Parece um termo meio genérico, mas o que é de fato ser profissional, uma pessoa que pensa orientada a dados, uma empresa que pensa que funciona orientada a dados, e quais são os obstáculos que as pessoas, as empresas passam para se transformar em empresas mais efetivas, né, com relação à utilização dos seus dados. O segundo objetivo de aprendizagem é saber ali quais são as habilidades básicas e quais são as avançadas. Então, a gente está com objetivos ali de começar a desenvolver essas habilidades básicas e como que isso é importante para destravar alguns processos, para trazer agilidade, para fazer com que a operação funcione de uma forma mais eficiente, né? E o terceiro objetivo aqui de aprendizagem é entender quais são os benefícios de se investir em alfabetização. Então, o Sebrae está investindo em alfabetização, outras empresas estão fazendo isso, porque tem muito benefício em preparar as pessoas para esse novo momento. Então, isso já foi mensurado. Eu vou trazer aqui algumas estatísticas de pesquisas que foram realizadas em cima disso. A gente vê como que os outros estão enxergando essa questão de alfabetização de dados. Vamos ver como que o Sebrae acompanha a evolução da cultura analítica, o que a gente precisa fazer para desenvolver essa alfabetização de dados, e vamos mostrar um mapeamento inicial das principais fontes de dados disponíveis no Sebrae. Então, muitas vezes a gente tem aquela sensação de que existem muitas fontes diferentes e que, às vezes, existem sobreposições. Então, a gente vai trazer nessa apresentação um mapa mostrando o que cada fonte tem, quais são os principais assuntos que essas fontes, que esses portais de análise de dados eles apresentam, né? Beleza? Então, objetivos de aprendizagem são esses. Espero que a gente chegue no final dessa conversa ali, passando por esses objetivos e deixando isso um pouco mais claro para vocês. Vamos começar. O que é, de fato, ser orientado a dados? Quando a gente fala de ser orientado a dados, na perspectiva da pessoa e da empresa. Então, primeiro, uma reflexão. Ser orientado a dados é saber priorizar as escolhas baseadas em dados. Muitas vezes você pode escolher fazer investimento em uma área específica, fazer investimento em um projeto específico ou em outro, ou seja, uma decisão, um trade-off. E quando você faz isso baseado em histórico, baseado em tendência, isso é ser ser orientado a dados. Você não simplesmente está confiando no feeling, na experiência das pessoas envolvidas naquela tomada de decisão, naquela escolha. Isso é um fator aqui importante. Outro é buscar ativamente as fontes de dados que suportam seus processos. Então, você tem um processo de trabalho, você tem uma série de sistemas que são alimentados e que você consome. Mas você está buscando ativamente identificar dentro dessas fontes todos os atributos que são importantes para você, você entende eles, você sabe o que está em volta, às vezes tem uma outra fonte que está correlacionada com aquela fonte de dados que você já utiliza e que poderia agregar mais valor ainda ao que você já tem. Então, isso é buscar ativamente identificar as fontes, ter essa postura proativa no sentido de explorar as possibilidades. Não é questão de explorar tudo, porque também não é todo dado que vai agregar valor para você, mas é identificar que algo pode estar próximo, disponível para você e que você não está necessariamente incorporando no seu processo, que poderia incorporar para te auxiliar a entender um pouco mais como que esse processo está evoluindo. Então, alguns exemplos aqui, por exemplo, a área de portfólio é uma área que poderia estar olhando só para produtos relacionados a atendimentos, mas ela pode também
que estão lá no SME, que estão no SaaS e tudo mais, mas ela também pode ter interesse em produtos que estão no corporate ou produtos que estão no Visage, como que são chamados de soluções, que têm correlação direta. Então, um exemplo de que uma área ela poderia estar olhando para o mesmo dado de vários pontos de vista. Outra opção, outro princípio, outra ideia sobre ser orientado a dados é você ter uma postura de elaboração de hipóteses. Você criar uma hipótese que não foi pensada antes e tentar validar essa hipótese olhando para os dados que estão disponíveis. Então, uma colega esses dias veio aqui, André, falou, olha, eu tenho a sensação, eu tenho o sentimento de que uma iniciativa específica, ela faz com que a jornada do cliente seja mais efetiva. Então, vamos ver se os dados confirmam isso, vamos ver se existe uma correlação entre quem foi atendido por uma determinada iniciativa, ele teve uma jornada que a gente espera que deveria ter para ter uma experiência positiva aqui em relação ao atendimento no Sebrae. Então, isso é uma postura de proposição de hipóteses, de validação de cenários, de uso dos históricos e projeções para conseguir entender ali um suposto fenômeno. Você pode não necessariamente confirmar a sua hipótese, mas você pode também falar, não, eu pensei que era isso, mas na verdade não é isso. A realidade dos fatos, elas não estão alinhadas com a expectativa de que isso acontecesse. Então, é uma postura de validação de hipóteses. Quando a gente fala do cientistas de dados, né, pessoas que estão mais próximas de um trabalho de prospecção, eles fazem muito isso. Eles elaboram hipóteses, projetam, analisam os dados, identificam se essas hipóteses são reais ou não. Se elas são verdadeiras, eles fazem modelos estatísticos disso e criam os algoritmos de machine learning que acabam servindo de produto para a empresa. Então, é muito nessa linha aqui. Bom, e por último, buscar sempre o enriquecimento dos dados. Então, às vezes você tem ali um conjunto de dados, tem bastante informação, mas só que você tem algo que falta para você, uma segmentação um pouco mais detalhada, alguma coisa que vai te dar uma visão mais profunda sobre aquilo que você está analisando, mas aquele dado não existe, não está disponível nos cubos, nas tabelas, nos painéis, não existe. Mas existe a possibilidade de você correlacionar com algum desses modelos de dados e buscar esse enriquecimento, buscar agregar novas informações aos modelos que já existem também, é ser orientado a dados. Beleza? Essas são 4 reflexões sobre o que é essa ideia de orientação a dados, que às vezes fica um pouco solta, e a gente fica falando e não fica muito claro. Mas é nada mais, nada menos que postura, do que forma de agir diante de resolução de problemas. Mas então vem a pergunta, né? E aí? Por que eu não devo confiar apenas na minha experiência, né? Já que eu conheço tão bem aqui os processos da empresa, já conheço o mercado, já tenho bastante experiência. Por que eu não vou confiar simplesmente e vou deixar de lado essa história de reunir muita informação e processar para depois poder entender, a partir dos dados, os fenômenos que acontecem dentro da empresa? Simplesmente porque o mundo está mais complexo, está mais volátil. Hoje você tem muito mais opções para interagir com as pessoas, para fazer negócios, ou seja, o mundo é mais complexo e você conseguir lidar com a complexidade sem auxílio de ferramentas, sem auxílio de dados, é muito mais difícil do que com auxílio de dados. Então, se no passado você conseguia fazer isso manualmente, hoje é muito difícil você ir lá analisar milhares de registros de dados para poder entender. Então, é complexo, o volume de dados é maior, são muitos fatores, muitas variáveis envolvidas nas escolhas. Então, para tomar uma decisão baseada no que está na sua cabeça, simplesmente, é muito diferente de você pegar um conjunto enorme de variáveis e utilizar elas para entender, para processar esses dados, para entender o que realmente está acontecendo. Imagina alguém tomando decisão no mercado financeiro para fazer a escolha de uma compra de uma ação ou não. Cara, são milhares de variáveis, né, que são levadas em consideração. Então, humanamente impossível. Os dados estão muito nessa linha de suportar essas escolhas. A questão das mudanças rápidas também, né? Então, além de tudo isso, a complexidade ainda tem que lidar com as mudanças. De um dia para o outro, as coisas mudam. Na pandemia, a gente viu isso acontecendo, a rotina, a dinâmica do mercado mudou e o impacto foi imediato em várias áreas. E como é que você sabe como que foi esse impacto? Então, se for pesquisar, olha, a pandemia mudou muita coisa, mudou a informalidade,
aumentou a desigualdade, forma de consumir, mas isso a gente sabe porque passou algum tempo. Mas quais as primeiras empresas que perceberam as mudanças no comportamento, elas se basearam em quê? Muito provavelmente se basearam em dados. Elas não tiraram isso do feeling, da experiência das pessoas. Elas se basearam em dados e aproveitaram a oportunidade para desenvolver o mercado delas. Enfim, o volume de dados é maior. Então, se antigamente a gente lidava com RPs que tinham suas tabelas e os CRMs, e agora a gente não lida só com isso. A gente tem oportunidades de trabalhar com dados de parceiros, a gente tem oportunidade de trabalhar com dados de redes sociais. Enfim, a multiplicidade de formatos e o volume é muito maior do que no passado. Então, por isso que, assim, simplesmente lidar com a experiência, mas quem investindo, tirar insights valiosos que são escondidos nos dados, muitas vezes está saindo na frente. Mas, assim, existem obstáculos, né, para fazer isso, né, para plantar ali uma prática nova na empresa. Então, alguns obstáculos que podem dificultar, pode atrasar e impedir. O primeiro deles, gostaria de trazer para vocês, é a questão da disponibilidade de habilidades analíticas. Então, as empresas elas acabam tendo muitas ferramentas, existe muita tecnologia disponível, mas as pessoas que trabalham, que têm ali suas rotinas, muitas vezes elas não têm a capacidade de usufruir da tecnologia. Assim, desde a mais simples até a mais avançada. Então, por exemplo, a gente tem na nossa arquitetura, muitos de vocês ativaram a conta da nova plataforma de dados da Microsoft, que é o Microsoft Fabric, e que essa plataforma de dados ela vem com ferramentas para inteligência artificial, desenvolver modelos de machine learning, para fazer processamento de volumes de dados gigantesco, com linguagem de programa de consultas novas. Então, tem Python, PySpark, tem SQL, tem uma série de coisas lá que a gente não está usando, simplesmente porque a gente não está no momento de usar, ou porque a gente ainda não desenvolveu as habilidades necessárias, ou porque não tem os dados que a gente precisa disponíveis. Mas o fato é, ferramentas estão lá na frente, ferramentas estão entregando o estado da arte do que a gente precisa, está muito além do que a gente precisa. Então, a questão toda é o desenvolvimento das habilidades analíticas que a gente precisa, que as empresas precisam desenvolver para usufruir disso. Os níveis de maturidade também entre as áreas acaba sendo um problema. Então, muitas vezes você tem uma área que tem pessoas que já começam a criar seus próprios produtos, já começam a utilizar a plataforma de dados, já começam a fazer o dever de casa ali e evoluir um pouco mais do que outras áreas. E aí, quando elas se reúnem, começa a ter uma falta de nivelamento entre o entendimento dos conceitos, né? Ela pode levar um dado de uma fonte e a outra área leva o dado de outra fonte e tenta comparar isso não é comparável, né? Então acaba tendo essa questão de níveis de maturidade diferente entre as próprias áreas da empresa, que é um obstáculo para desenvolver a alfabetização de dados nas empresas. A questão dos funcionários não ter consciência da necessidade de desenvolvimento das habilidades e não buscarem aprimoramento. Muitas vezes o processo está rodando bonitinho, a pessoa está executando a rotina dela bem, mas ela sequer tem a consciência de que se ela desenvolvesse uma habilidade a mais, ela poderia fazer uma tarefa de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente do que ela já faz hoje, que muitas vezes está atendendo, mas poderia ser muito mais eficiente. A produtividade do brasileiro em comparação com o americano é muito menor. Em comparação com o europeu, tem outros países desenvolvidos que a produtividade é muito menor. É muito por causa disso, porque algumas tarefas podem ser executadas de uma forma muito mais eficiente. E isso requer um pouco de aprimoramento de tecnologias e pessoas. Então, essa sensação que às vezes as pessoas têm de que está indo tudo bem, mas sempre pode melhorar. E outro fator que é um obstáculo é que o processo de alfabetização, de modernização, de implantação de cultura analítica de uma empresa, ela requer um investimento pesado em tecnologias e treinamento. E também requer tempo, porque requer mudança de comportamento. E as tecnologias em si, elas não são baratas. Então, você vai licenciar um banco de dados, são centenas de milhares de reais. Você quer ter ali serviços na nuvem, performance otimizada, você paga centenas de dólares por hora, dependendo do que você contratar. Então, assim, realmente não é barato. Para a escala que a gente tem,
não é tão caro, mas para a escala do nacional, por exemplo, em reuniões que a gente já teve com o pessoal lá da área de arquitetura de dados, eles falam assim que algumas soluções têm custos impeditivos até para o Sebrae. Nível de eficiência que a gente precisa e pelo custo que é levantar uma plataforma na nuvem. Então, assim, hoje o Sebrae tem soluções que são que rodam internamente, porque ainda não se conseguiu levar isso para um ambiente de cloud que acaba sendo custoso ou não tem profissional suficiente para fazer essa mudança. Outras empresas grandes estão lá na frente, já estão usando plataformas modernas, estão na cloud, estão fazendo otimização dos custos para conseguir manter. Então, isso aqui é realmente um obstáculo. Então, eu resolvi colocar para trazer para discussão para vocês esses 4 fatores aqui de obstáculos. Beleza? Bom, vou propor uma pergunta aí para vocês. O que vocês acham? Qual obstáculo assim que para vocês hoje, no contexto do Sebrae, talvez seja mais relevante ou esteja mais difícil de ser superado? O que vocês acham? Eu gostaria de uma participação da turma. Temos 13 pessoas. Eu vi um pouquinho da opinião de vocês. Fala aí, Delvane, o que você acha que você está entrando no Sebrae faz pouco tempo? Você acha que no contexto do Sebrae isso é mais impactante para a gente superar? E aí, boa tarde. Uma das questões que eu acho bem difícil aí é a questão da alfabetização de dados, né? Que é isso que a gente está fazendo, tentando implementar. Principalmente ultimamente que teve bastante pessoas que entraram em contato, demonstrando interesse, e à medida que o pessoal vai pegando interesse, eu acho que a cultura vai sendo implementada e essa é uma das formas de quebrar esse obstáculo. Bacana, bacana. Hoje teve um caso real, assim, bem concreto disso daqui. A Lohane, da UATIC, chegou e perguntou para a gente assim, olha, dá para a gente implementar aqui, desenvolver uma OBT, que é aquela tabela mais crua, mais bruta, com dados do consumo das atas de registro de preço, porque a colega dela estava abrindo bisagem por bisagem, identificando o item e colocando na planilha na mão, só que era uma lista gigantesca e, assim, é uma atividade que ia demandar muito esforço, muito tempo e tudo mais. E ela, na postura mais orientada a dados, chegou e falou para ela, então, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente cria essa estrutura de dados, se você se conecta com o Excel inicialmente, a gente monta essas queries aqui, pensa lá na frente numa visualização para isso, num modelo de dados mais refinado, mas por agora a gente vai ter que executar esse processo de uma forma muito mais rápida, mais ágil. Então, foi assim, um exemplo de atitude orientada a dados, né? Assim, que vai trazer eficiência por causa dela lá. Beleza, muito bom. Vamos seguir então? Olha, eu trouxe aqui para vocês uma pergunta aqui. Né? Eu queria saber da opinião de vocês o que é ser orientado a dados. Quais dessas perguntas aqui estão certas e estão erradas? Então, vou colocar algumas avaliações aqui no meio do nossa conversa para a gente avaliar a participação, avaliar o aprendizado de vocês. Então, diante de tudo que eu trouxe, o que para vocês aqui está certo, que é uma postura orientada a dados e o que não é orientada a dados? Então, gostaria que vocês participassem para a gente ter esse registro das respostas e da participação de vocês. Então, assim, podem colocar aqui se quiser responder rápido com o celular, tem um QR Code para responder. Ou, a Clara, você pode passar para o pessoal o link. Coloquei aqui no chat, Leandro. Vou esperar aqui, só dar uma olhada aqui, o pessoal começar a responder. Se tem resposta daqui, não tem. Dados.
Ah, pessoal, vai responder. Direitinho aí o link. Sim, Leandro, o link tá funcionando. Leandro, funcionou aqui para mim também, mas eu estou tendo que logar aqui, só um minutinho. Tá, joia. Ah, que daí a gente discute ali as opções. Consolidar o que a gente falou. Beleza, pessoal. Então, vamos... Isso aí, o pessoal começou a responder agora. Vai ter uma polêmica aqui. Algumas pessoas responderam algumas coisas que é sutil, mas realmente tem margem para interpretação. Mas vamos lá. Bom, incentivo vocês todos a acessarem ali e responderem para a gente ter esse registro de participação e no final das 5 partes dos treinamentos que a gente está fazendo, a gente tem uma estatística ali de pontuação. Mas vamos às respostas, né? Então, assim, as respostas certas são essas, né? Então, a maioria está certa. A número 1 ali é ter uma postura positiva com relação ao papel de análise de dados. Sim, é você ser uma espécie de evangelizador, é você ser uma pessoa que vai dizer, olha só, uma decisão baseada em dados é um argumento muito mais forte do que um argumento baseado em sentimento, um argumento baseado em uma percepção pessoal. Então, assim, quem não gosta de ser convencido por alguma coisa que é verdadeira, que é real, que tem substância. Então, isso assim, ter uma postura positiva com relação a isso. É incluir nas práticas, normas e comportamentos do dia a dia o controle e o acompanhamento dos processos a partir de dados. Sim, então se você tem uma rotina no seu dia a dia, ela pode ser acompanhada e monitorada a partir de informação. Faz total sentido para você saber o que está acontecendo, você não ficar às cegas, né? 3, é negociar, influenciar, fazer escolhas utilizando argumentos construídos a partir de dados históricos e projeções. Então, mesma coisa, você vai numa conversa e vai negociar com alguém com argumento que é sustentado por informação, ele é muito mais forte, ele tende a ser muito mais forte do que uma imposição sem uma base sólida, baseada em projeções históricas, informações ali que são reais. 4, é buscar, monitorar, coletar e analisar todos os dados que existem na empresa. Não é exatamente isso. Apesar de poder ter parecido que quanto mais melhor, eu preciso ter quanto mais informação disponível melhor, tudo sobre o que está acontecendo, sobre tudo que está acontecendo, não é o objetivo de uma cultura analítica, de ser alfabetizado. É você saber realmente o que você precisa, saber o que tem valor. Então, se meu processo de trabalho tem a ver com essa informação, ok. Agora, se ele não tem a ver, tem a ver com outra área que não impacta diretamente com a minha, como se fosse uma sobrecarga, uma overhead de tempo que você precisa para analisar. Então, a ideia não é necessariamente atualizar todos os dados. Buscar entender um fenômeno específico de interesse da empresa a partir da análise de dados em contexto. Isso aqui é uma palavra muito, muito forte na ideia de cultura analítica. É você analisar dados sempre em contexto. Você ter a análise crítica de que aquele dado ele tem um significado por trás dele. Ele nunca é simplesmente um dado solto. Ele é dado em contexto. Ou seja, o contexto baseado no tempo, baseado na região. Enfim, é tudo que está impactando naquele número. Então, na época da Covid, a gente via muito isso, né? As notícias eram dadas. Teve um crescimento no número de casos. Aí, sim, às vezes não tinha um contexto suficiente para você saber se era um crescimento
e número de casos do domingo, da quarta-feira, que era o dia que eles notificavam muito, com relação ao domingo, que era um dia que notificava pouco, eu cheguei a ver isso. Na época eu trabalhava no Prodeste e lidava diretamente com esses dados, e alguns prefeitos usufruíam um pouco desse déficit de contexto para divulgar um dado que era claramente manipulado. E, na verdade, depois que o tempo se estabeleceu, o contexto que todo mundo entendia sobre como analisar os dados dos casos de Covid, que era a média móvel dos últimos 7 dias, que suavizava todas essas questões de variação, e aí criou-se um contexto de média móvel, os casos eram tratados com base na data que eles eram registrados, e todo esse contexto foi colocado. E o último item aí é usar todos os dados que tem disponíveis na empresa? Não, da mesma forma, não é monitorar tudo, não é coletar tudo e nem usar tudo. É usar o que precisa e ter clareza do valor daquilo que você precisa. Muito bem, pessoal, vocês, basicamente, a galera que respondeu aqui respondeu bem, respondeu direitinho. Ninguém respondeu, por exemplo, essa 4 aí. Legal. Beleza, então, data literacy é o termo que o pessoal costuma chamar, e se pesquisar na internet você vai encontrar material. Alfabetização de dados, capacidade dessa que eu acabei de falar, de analisar em contexto, são habilidades técnicas, mas também são habilidades não técnicas. Então, não está falando em aprender a dominar SQL, dominar modelagem de dados com Power BI, Wiki. Não é necessariamente isso. Também tem essa parte técnica, mas também tem habilidades. Ter pensamento crítico, se perguntar, saber se esse contexto que eu estou analisando está certo, resolver os problemas, né, ter essa postura de solução de problemas e elaborar hipóteses. Então, com relação às habilidades, vamos lá. Habilidades básicas e avançadas. Então, a gente tem 2 tipos de habilidades aqui que existem nesse contexto de análise de dados. Habilidades básicas, essa que eu falei de analisar dados em contexto, conhecer as fontes, saber simplesmente onde é que está o dado que eu preciso. Essa habilidade que é muito importante. O pensamento crítico, interpretar os dados e conseguir transmitir a importância de transmitir aqueles dados, conseguir apresentar e explicar o significado dele para outras pessoas. O pessoal chama muito de storytelling, né? A capacidade de você contar uma história usando aqueles dados. Então, você vai fazer um PowerPoint, você pode fazer um PowerPoint falando sobre o seu assunto, mas junto você bota ali uma informação que sustenta seus argumentos, essa capacidade de transmitir informação utilizando dados. Habilidades avançadas tem mais a ver com entender a questão de estatística, ser capaz de fazer predições usando modelos estatísticos, ter essa postura de validação de hipóteses, ou seja, você precisa de muito conhecimento na área de negócio para criar uma hipótese, depois conhecimento em tecnologia para você investigar essas hipóteses analisando seus dados lá na sua base de dados, capacidade de fazer exploração dos dados e identificar correlações. Então, às vezes, um campo ele está claramente correlacionado com o outro. Então, se a gente tem se existe um investimento grande numa região, logo o PIB aumenta, sabe? Essa correlação direta. Mas existe uma coisa que acontece muito, correlações que não são claras, não são fáceis de serem identificadas. E às vezes é uma casualidade, mas às vezes não, é uma correlação direta entre uma variável e outra, e isso é uma habilidade avançada. Então, precisa de, mais uma vez, conhecimento profundo no negócio e conhecimento de tecnologia para conseguir chegar a fazer essas explorações mais avançadas dos dados, né? Muito bem. Então, ok, uma pergunta que pode surgir, que é um dos objetivos de aprendizagem de hoje. Por que devemos investir em alfabetização? Então, a empresa está coletando mais dados e, principalmente, a eficiência e produtividade. Então, existe uma correlação direta, né? Já falando da linguagem já estatística, existe uma correlação direta entre a alfabetização de dados e eficiência e produtividade. Então, pessoal, nós fizemos aqui, trouxemos estatísticas, então, ou seja, essa apresentação ela já é uma apresentação orientada a dados, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que um argumento forte, um argumento baseado em dados que responde bem essa pergunta. Por que investir em dados? Por que investir em alfabetização de dados? Isso é uma pesquisa
que foi encomendada pela Salesforce, que é inclusive um fornecedor do Sebrae, né, o novo CRM da Salesforce, foi feita com mais de 1.000 diretores. Então, ou seja, eu estou dando contexto para vocês, né? Estou dando todo o contexto da pesquisa. Mais de 1.000 diretores, tomadores de decisões de empresas grandes, globais, e que deram opiniões sobre exatamente essa pergunta. E aí, claro, eu gostaria que você compartilhasse mais uma vez, por gentileza, com o pessoal, a pergunta aí. Sim? Aqui no... Eu mandei aqui no chat o link que você tinha me passado, mas é que lá na apresentação, no primeiro slide, o QR Code estava certo, mas o link estava esse daqui duplicado, então o link é esse que está aqui no chat já. Aí Ótimo. tá? É esse que está em cima aqui, que eu estou vendo aqui que é o mesmo link, né? Tá, você compartilhou aí, então, com o pessoal, né? Sim, por que investir em alfabetização? Vou só conferir aqui no QR Code para ver se é esse mesmo. É um que pergunta assim, qual é o grau de importância que você atribui a cada habilidade? É esse mesmo. É esse link que está no grupo. Beleza. Assim, que às vezes a pessoa tá no celular ali e facilita a resposta, mas aí o link facilita para quem está no computador, né? Então, são perguntas, eu não vou revelar aqui, porque esse aqui é o print do resultado da empresa, né? Vou só tirar aqui da frente quando vocês começarem a responder. Tem aqui 3 opções, pouco importante, importante, muito importante. E quais são as habilidades? Então, assim, desde você saber escrever, até ter habilidades de apresentação, né? E saber fazer uma apresentação, ok. Comunicação, coisas que há muito tempo se valoriza, se fala. Habilidades básicas, habilidades avançadas em dados. Então, o que você acha? É importante, muito importante, pouco importante? Aí vou acompanhar aqui as respostas. Já tem 6 respostas aqui. Vou acompanhar as respostas de vocês e vou revelar aqui o que os diretores da Salesforce disseram. A galera está respondendo aqui, habilidades básicas, beleza. Habilidades com computadores, tá na frente aqui. Habilidades dados avançadas, beleza. Bom, pessoal, vocês estão no caminho, tá? Vamos lá. Mais ou menos isso que eles responderam. Os diretores dessas empresas grandes responderam o seguinte, que habilidades básicas, 87% das pessoas responderam que é importante, muito importante. Tá? Habilidades básicas com computadores, que, caso ficou meio que empatado aqui nas respostas que vocês deram, estava realmente próximo, mas estava também aqui entre algumas que se destacam. O que me chamou a atenção, por exemplo, é que habilidades com escrita, coisas básicas, assim, apresentação, não tão assim, tão importantes quanto eu imaginei que pudessem estar. Mas, assim, um destaque que eu gostaria de dar com relação a isso, que vocês estão no caminho aí com as mesmas percepções que os diretores das empresas Curioso, né? empresas globais. Essa questão da apresentação, né? Que isso é tão, assim, acho que é tão relevante, geralmente, pelo menos nas empresas, se dá na minha percepção, né? Se dá um valor muito grande a como que as coisas são apresentadas, né? Ao formato, à clareza de dados, principalmente. Achei curioso Sim, também. é curioso. E outra coisa que me chamou a atenção também é a questão das habilidades avançadas. Sim, é importante. Para metade é importante, mas não necessariamente é o mais importante. Então, desenvolver habilidades básicas. Sim, quando falar, vamos lá aprender a manipular um cubo, né? Aqueles treinos, aquelas etapas que a gente vai passar, aprender a manipular um cubo, vamos aprender a fazer uma tabela dinâmica, tudo isso aí são habilidades básicas, entender o contexto, isso aí vai agregar muito valor. É o que a percepção dos diretores dessas empresas tem, de que vai agregar bastante valor. Aí tem a segunda pergunta aqui, eu vou passar um pouco mais rápido, e vou deixar para vocês responderem isso na sequência, enquanto a gente conversa, que é outra perspectiva da mesma coisa, que é com relação a
como que isso, no que agrega valor, quais são as características que agrega valor ter conhecimento na área de dados. Ou seja, melhores decisões mais rápidas, produtividade. Ou seja, eu vou saber o que fazer de forma rápida, não ter que esperar muito tempo para alguém elaborar, fazer uma pesquisa, elaborar um relatório. Então, eu vou simplesmente manipular meu banco de dados, vou extrair a informação que eu tenho disponível, que está pré-tratada, já está pré-calculada, ele tem métricas, regras de negócio já todas embutidas ali. Eu estou manipulando e construindo a minha análise e tomando decisão, ou seja, rapidez. E uma decisão melhor, porque ela está baseada em dados uma parte do tempo. E produtividade. Então, quando eu falo que a colega lá trouxe um problema, a gente abordou o problema e a produtividade dela provavelmente vai melhorar, é muito nisso. Não vai ter retrabalho, não vai ter algo que às vezes é manual, que pode deixar de ser manual. Confiança. E uma coisa que me chamou a atenção nessa resposta aqui, que também tem a maior taxa de retenção. Eu fiquei pensando, cara, o que tem a ver taxa de retenção com desenvolver um ambiente orientado a dados, utilizar os princípios e ter uma empresa que toma decisões baseadas em dados. Isso aqui, na minha opinião, está muito você é muito mais facilmente convencido e fica satisfeito com uma escolha quando ela tem fundamentação. E é muito mais a empresa que tenha essa postura no processo de tomar a decisão. Não seja algo que seja totalmente imposto por vontades pessoais, muitas vezes. Então, eu refleti um pouco sobre isso e tem muito essa ideia de que talvez seja a origem da retenção maior da empresa tem a ver muito com essa sustentação, com a substância que as tomadas de decisões têm quando são baseadas em dados. Então é isso, sim, além de características de habilidades básicas e avançadas, a gente pode também começar a classificar a alfabetização em alta e baixa, né? Então, quando a empresa está indo em baixa alfabetização, algumas características que a gente percebe. Os dados estão disponíveis só para TI, os gestores são difíceis de serem entendidos, requerem muita explicação para entender, é difícil de serem entendidos. Muitas vezes os dados são extraídos dos painéis para depois serem levados para o Excel, para depois serem agregados, manipulados, enriquecidos para depois ter uma análise. Ou seja, você faz um retrabalho, você dá uma volta gigantesca, porque muitas vezes os modelos de dados não estão contemplando as necessidades e aí você tem que extrair para poder manipular o dado novamente. O fluxo normal é você se conectar com as ferramentas de analíticas. Então, ir lá no painel, baixar para depois pegar os dados para levar para a ferramenta de análise de dados. No caso Excel, Power BI, Click, qualquer um. Já no caso de alta alfabetização, a gente existem ferramentas, a pessoa sabe usar, a qualidade do dado é aprimorada, existe uma confiança nos dados que são disponibilizados e essa confiança vem do proprietário do dado. O próprio proprietário do dado está constantemente avaliando a qualidade dele, mandando a área de TI, a área de dados para aprimorar a qualidade. Existe uma propriedade, uma ideia de que o dado pertence a mim, porque esse é o processo que gera o dado. As ferramentas de análise são fáceis, utilizadas e, enfim, as pessoas entendem as regras de negócio. Isso é um exemplo de alto nível de alfabetização. E aí, pessoal, a gente falou um pouco sobre produtos de dados na conversa anterior. Então, nesse contexto de alfabetização, é importantíssimo a gente se diferenciar por diversos tipos de produtos. O que a gente normalmente tem contato aqui no Sebrae é muito mais produtos de painéis e infográficos. O Sebrae, muitas vezes, ele acaba sendo mais orientado a painéis. Então, a gente vê discussões lá no grupo de inteligência de dados nacional. Tem painel disso, tem painel daquilo, tem tal. Assim, isso talvez lá na frente se transforme em... Você tem a base de dados disso, você tem um modelo analítico desse tipo, você tem uma tabela com detalhes sobre tal assunto. E quando você tem um dado nesse nível de detalhe, você tem muito mais opções. Mas, assim, entre nível de produto que trabalha com dados brutos, ou seja, mais abaixo são os produtos que estão com um nível de dados mais brutos, e que estão com os níveis de dados mais prontos. Os painéis eles estão aqui um pouquinho mais próximos de dados prontos. Ou seja, você não tem muita liberdade, a não ser a liberdade para você aplicar alguns filtros e correlacionar essas informações que você está vendo,
você tem um escopo limitado de gráficos e de filtros e opções ali. Mais pronto do que um painel é o infográfico. O infográfico, ele, além de trazer as informações, ele traz também os insights, eles estão prontos, estão mastigados. No painel, você ainda tem que elaborar um insight aqui, você tem que tentar identificar uma correlação que mostra o que é relevante ali nos dados. O infográfico, vocês estão no mais alto nível de dados prontos. E aí, quando a gente olha para isso, a gente vê que existe menos flexibilidade ou mais flexibilidade nos casos de uso. Então, até que eu botei aqui para lembrar, para falar do exemplo, um exemplo de uma alegoria para vocês, né? Então, assim, produtos que têm menos flexibilidade, tem mais flexibilidade, eles são como se fosse um restaurante. Você tem vários ingredientes na cozinha, você pode pegar os ingredientes no estado bruto, fazer as receitas de acordo com a demanda que vem do cliente. Então, se ele quer combinar ali um tipo específico, fazer uma pizza, por exemplo, combinar um tipo específico de farinha com um outro ingrediente especial que o cliente pediu, ele consegue, porque está disponível. Os dados, os ingredientes brutos estão ali, ele pode combinar e fazer. Já um food truck, uma pizzaria que funciona num carro ali na rua, não tem nem espaço, não tem nada, ele tem que necessariamente deixar tudo pronto. Então, ele vai fazer o melhor que é possível fazer, né? Vai fazer um produto ali que já tem tudo pronto, a interpretação dele sobre o que é a melhor pizza possível, mas ele não vai conseguir te entregar se você chegar lá e pedir uma coisa diferente. Então, menos flexibilidade, porém, é a melhor opção que ele tem. Mais flexibilidade, mas ele requer um esforço para fazer aquilo de forma diferente. E aí a gente vê os modelos de dados, que são os cubos, né? Então, tem os campos, estão lá, as métricas já estão pré-calculadas, você pode combinar isso em tabelas dinâmicas. Ele, ao mesmo tempo, ele tem um estado bruto, porque você pode escolher as coisas, mas ele não... As regras de negócio, elas não estão todas prontas, né? Desculpa, elas estão prontas, elas não estão abertas para serem manipuladas. As relações entre as tabelas, elas já estão pré-definidas. Você não tem essa liberdade toda. Os próximos treinamentos que a gente fizer, você vai ver que quando está manipulando o modelo, você pode fazer muita coisa, mas não tudo. Tá? Muita coisa já está pré-feita, já está pronta. O que é bom porque facilita bastante e otimiza. Uma coisa que a gente trouxe aqui para a nossa realidade, que está funcionando bem, é esse produto aqui, que é o One Big Table, um tabelão. Uma tabela que tem vários campos, e que a gente já reuniu campos que estavam em tabelas diferentes em uma só, fazer um tabelão. Mas só que nesse tabelão, a gente não tem métricas, a gente não tem regras de negócio, a gente não tem nada no seu dado no estado bruto. Então, é tratado minimamente, né, para tirar os erros, os problemas, mas ele está muito próximo do estado mais bruto da informação. A gente tirou um pouco da camada de vocês terem que ir lá e reunir várias tabelas diferentes, fazer uma query para tratar esses dados. Então, algumas coisas a gente já abstraiu aqui, mas ele está num estado muito bruto. Isso vem atendendo bastante aí as rotinas de trabalho de vocês, que dá insumo para vocês desenvolverem as análises de forma mais livre do que em modelos e do que em infográficos e painéis. E o último estágio de um produto de dados é vocês realmente fazerem as queries direto nas tabelas. Atualmente, a gente não tem um ambiente para que vocês façam isso, mas a previsão é que a gente construa esse ambiente. A gente vai disponibilizar as tabelas nos bancos, um ambiente analítico, ou seja, elas não vão concorrer com as tabelas dos sistemas para não atrapalhar o funcionamento do SAG, SAS, nada, mas vocês vão poder fazer queries nas tabelas com o estado bruto da informação, que é o mais alto nível ali de flexibilidade que você possa ter, mas vai te dar um trabalho de juntar essas tabelas, de entender os campos, de criar as métricas, de fazer tudo que é necessário para você ter a resposta para o seu trabalho. Porém, tudo seria possível dentro do contexto de informação que você tem acesso. Beleza? Então, um pouquinho mais de detalhes sobre o que a gente vinha falando, de produtos. Parecia que era tudo a mesma coisa, era tudo muito diferente, mas cada um tem um objetivo diferente, um público diferente, um caso de uso diferente. E aí, assim, mapeando esses produtos aqui para nossa realidade. Painéis, então tem os painéis do ambiente de dados analytics, tem os painéis nacional, que vocês já conhecem, tem os infográficos que são divulgados pela equipe de pesquisa, são divulgados no Data Sebrae, tem os modelos dos cubos que vocês podem se conectar com a conta Power BI, fazer as análises com Excel, fazer análise com Power BI. Tem as OBTs,
São conexões que você abre o Excel, se conecta na OBT e traz o dado completo ali de um determinado assunto. E tem as queries que a gente constrói aqui e que futuramente vocês vão poder construir também, tendo esse ambiente colaborativo de desenvolvimento. Tá? São os exemplos de produtos. E aí, mais uma pergunta que eu vou deixar para vocês, mas como a gente está com um horário avançado, eu vou só explicar e mostrar para vocês qual é a alternativa aqui. Bom, diante disso que eu acabei de mostrar, qual tipo de produto de dados seria mais indicado para ser utilizado em uma situação onde é necessário fazer a exploração dos dados de forma dinâmica, usando as informações sobre diversos pontos de vista, de maneira rápida, sem que tenha que recriar regras de negócio, fazer as métricas, criar os relacionamentos entre as tabelas. Ou seja, qual desses produtos aqui que tem essa característica de você ter um acesso aos dados de forma dinâmica, mas, assim, flexível, e que você não tenha que ficar manipulando essa complexidade de entender os relacionamentos. O que vocês acham? O que vocês acham aí? Clara, Delplane, André? Olá, André. Chuta alguma? Deixa eu pensar aqui. Painéis, não, beleza, tem uma certa flexibilidade, mas vocês sabem que às vezes não consegue responder tudo que precisa, né? Não tem tanta dinamismo assim. Então, talvez não. Infográfico, você não só interpreta, né? Beleza. Modelo de dados, você faz muita coisa, você tem a flexibilidade, está tudo meio que pronto. O OBT está pronto, mas ainda não tem as regras que você precisa, né? Então, você tem que criar as regras. E as queries, você tem que fazer tudo do zero. Então, o que é, André? Fala para a gente aí. André tá sem microfone? A João levantou a mão. Cadê? Não consigo ver o chat. Tem alguém que levantou a mão? João Pode falar. respondeu porque deu. Ah, Fala aí, João. Não, eu tinha falado que seria as queries, né? Porque lá a gente consegue pegar as detalhadas, né? E depois a gente cortou um pouco ali, né? Mas eu acho que eu entendi. Ele falou sobre a questão das queries, né? Desenvolvimento das queries. Então, as queries, elas têm um dinamismo máximo, vamos dizer assim, mas ela necessariamente você vai ter que criar as regras, vai ter que criar os relacionamentos, vai ter que fazer toda a modelagem que, quando a gente se conecta num cubo, a modelagem, ela está pronta. Você precisa só entender o significado daquilo ali e utilizar da forma que atende a sua necessidade. Então, assim, especificamente por causa dessa questão de ter que criar as regras, as métricas e os relacionamentos, é que os modelos de dados são as opções certas. Se não tivesse aqui ter que criar relacionamentos, a OBT também seria uma resposta certa. A query seria no caso de... Eu tenho um caso de uso onde eu quero eu mesmo definir ou fazer uma investigação de hipótese de algo que eu não sei ainda o que é muito a questão da ciência de dados. Aí seria mais as queries, porque ele vai investigar, ele vai buscar correlação entre as coisas. E não necessariamente ele quer reaproveitar algo que já foi criado, regras que já foram criadas. Beleza, mas isso aí, pessoal. Muito bom. Vamos participar e acho que assim a gente vai trocando experiência aí. Beleza, vamos fechar a última parte aqui da apresentação falando sobre o mapeamento, né? Então, um dos objetivos de aprendizagem que a gente tem é fazer esse mapeamento das fontes. Então, eu construí para vocês aqui, só para a gente ter uma ideia do que o Sebrae tem. O Sebrae tem disponível. Depois eu compartilho com vocês essa figura e mando no grupo lá. Se a gente colocar aqui o Sebrae, a gente tem em alto nível informações de mercado, que vai falar sobre emprego, renda, população, PIB, público-alvo, segmentos, complexidade econômica. Tem informações... Leandro, aproxima um pouquinho mais só, que a letra tá bem... Aí, valeu. Beleza. Então, quando a gente olha para o Sebrae como um todo, a gente olha para essas duas frentes, né, de informação, mercado e corporativo. Então, mercado, informações externas. Corporativo, algo mais interno, indicadores de desempenho, metas mobilizadoras, execução orçamentária, programas nacionais. Beleza, mas onde que a gente encontra essas coisas? Né? Tá tudo meio espalhado, né? Tá tudo meio em cada canto, mas não necessariamente, né? A gente pode ver que quando a gente fala de mercado, a gente vai encontrar muita coisa no Data MPE. Então, vai ter um capítulo dos nossos treinamentos para falar do Data MPE. Lá no Data MPE, a gente vê relatórios
ver cubos como opções de produtos. Quando a gente fala de corporativo, a gente vê muita coisa no Data Sebrae, tá? O Data Sebrae meio que tem de tudo lá. E também vê o foco que é o ambiente de inteligência de dados que a gente tem aqui interno, que é um foco de trazer esses dados de visagem, corporate, do SME na parte orçamentária, atendimentos. Então, está muito focado nisso. E na questão de entregar ferramentas para vocês explorarem isso. Tanto Data Impé como Data Sebrae, vocês não têm ferramentas para explorar de forma dinâmica, fazer queries diretas, porque são produtos nacionalizados, né? Então, ok. Então, são 3 portais que concentram esses produtos. Então, se a gente olhar, por exemplo, para a Data Impé, a gente tem aqui relatórios, que são relatórios de complexidade econômica. Então, tem aqui o link lá que vai te levar... Nos outros treinamentos, a gente explora mais essa árvore aqui. Vai te levar para uma análise de complexidade econômica, análise de território, saber onde tem mais negócios do que tal, no segmento tal, como está a performance disso, nível de emprego, educação, várias frentes. Lá tem uma parte de exploração de cubo, tem um cubo, um ambiente analítico onde você combina as métricas e aplica filtros. Então, tem uma flexibilidade grande que trata de vários assuntos. É um universo de informação, educação, RAIS, Receita, a informação do Banco Central, parte de crédito, Ministério do Turismo, Ministério do Desenvolvimento, enfim. Então, são vários assuntos. No Data Sebrae, a gente tem aqui a biblioteca de pesquisas, né? Então, tem alguns infográficos, tem alguns relatórios em PDF, relatórios em dashboards, né? Então, tem uma parte aqui que tem vários dashboards de metas, mobilizadoras, boletim de resultados, tem cubos do SME, tem painéis de programas nacionais. Então, tem 2 painéis aqui sobre programas nacionais. Mas, basicamente, diante de tudo aquilo que tem, que é mais comum de utilizar, está mapeado aqui. Então, é um conjunto de produtos de monitoramento e um conjunto de bibliotecas de estudos e pesquisas. Então, lá no Data Sebrae. Tem aqui o Data Sebrae local, do Espírito Santo. Tem infográficos que a gente produz. Tem alguns painéis também, e pesquisas. E o ClickSense, que é o ambiente analítico do Nacional, que tem uma série de painéis de análise de mercado, CAGED, PNAD. Algumas sobreposições, vocês vão ver que às vezes tem CAGED aqui, mas também tem CAGED lá no Data Impé, então a gente realmente existe sobreposições, mas às vezes o objetivo é diferente, aqui é um pouco mais, produto mais alto nível, igual como eu falei, naquela hierarquia, um pouco mais alto nível, lá no Data Impé é um pouco mais detalhado, dependendo da sua necessidade. Mas aqui no ClickSense também tem muita coisa. Tem demonstrações contábeis, execução orçamentária, comprometimentos, gestão de contratos, serviços. Tem a parte de demonstrações contábeis, saber até no 6º nível da escala da estrutura contábil do Sebrae, tem lá disponível para todo mundo ver. Então, é uma riqueza enorme de informações ali. Tem documentos importantes de referência no Data Sebrae, que serve de base para entender um pouco desses gráficos e relatórios. E no nosso ambiente de dados aqui local, a gente tem um modelo de dados do SME versão Espírito Santo, que é o recorte de atendimentos válidos do Espírito Santo, com as interpretações das métricas importantes para o Espírito Santo, com as visualizações, com a possibilidade de vocês se conectarem nesse modelo de dados para fazer exploração. Okay? Então, assim, lá tem atendimentos executados, perfil dos clientes atendidos, tá? Quem é que foi atendido do KNAI tal, qual é o perfil, por gênero, escolaridade, tem lá. Empresas atendidas, NPS, métricas mobilizadoras, execução orçamentária, que é a nova visão que está entrando em fevereiro. Tem informações até o 4º nível da execução orçamentária, tanto de receita quanto de despesas, e os dados de quanto que se gastou por cliente atendido, ou seja, cruzando informações de execução orçamentária com informação de atendimento. E aqui os processos do BISAGE. Então, os processos que automatizam as tarefas estão lá mapeados como bancos de dados analíticos e painéis e dashboards. Então, tem essa correspondência entre os modelos e os painéis que estão por trás deles. E os data flows, que são essas tabelonas, essas tabelas que vocês podem se conectar e explorar os dados. Esse é o contexto do mapa inicial assim, que a gente pode ter do que tem no Sebrae. Coisas externas e coisas internas, sendo que quando a gente olha para o Data Sebrae, a gente vê coisas do mercado e ambiente corporativo. Quando a gente vê a inteligência, é mais uma coisa interna, corporativa. Quando a gente vê Data MPE, é um pouco mais orientado a mercado.
Beleza, Não pessoal? não que seja exclusivo, né, Leandro? É assim, dentro do ambiente de inteligência vai ter também os modelos lá com dados externos também, né? Com dados de Ah, ambiente. sim. Assim como Sim. no Data Sebrae, a gente vai ter informações de atendimento, mas para fim de mapa, assim, é muito bom, né? Saber por onde navegar para chegar no que você está procurando. Achei muito legal esse esquema. Assim, quando você vai querer, assim, quero informação de mercado, o primeiro lugar que você buscaria, né? Qual seria? A gente pode partir para buscar ok, não está legal, está muito complexo, está muito detalhado, ou não, eu estou querendo algo de mais alto nível. Tem informação de mercado também no Data Sebrae, mas talvez a fonte primária seja essa. Aqui no ambiente de inteligência é exatamente isso. Tem sim uma correspondência de dados de pesquisa, esse aqui, ó, perfil de empreendedores, universo de empresas, eles têm dados da RAIS, por exemplo, que é algo que você vai encontrar aqui, no Data MPE Explorer. Só que, qual a diferença? Aqui a gente tem autonomia, tem liberdade, tem condições de fazer algo que foi feito para a convenção, né? Que foi na convenção lá, viu que foram apresentados dados de turismo. Aquela combinação específica de KNAIs que compõe o turismo no ponto de vista do Sebrae Espírito Santo foi obtido através de um modelo de dados que a gente construiu em cima dos dados da RAIS, porque o MPE Explorer ele traz uma interpretação do nacional. Então, a Clara pode até dar um exemplo prático disso aí, que como que a gente precisa, às vezes, ter as nossas próprias versões. Claro que a gente compara, a gente fala, ó, o nosso dado está igual deles no contexto geral, tá? E aí a gente consegue confiar. Mas a gente tem a capacidade de manipular, tem aquela maior flexibilidade, igual aquele PPT que estava mostrando, né? Quando a gente está aqui, a gente está amarrado a gente está olhando para o Data NPS, a gente está amarrado aqui, modelo, infográfico e tal. Mas eu quero um pouco mais de detalhe. Não, a gente tem que partir para cá, tem que trazer informações adicionais. E aí cai muito nessa necessidade, e acaba criando sobreposições, mas às vezes não é uma sobreposição simplesmente para ter uma nova versão. Não é, Clara, que teve essa questão aí do turismo lá? Não, são canais diferentes, né, para a gente comunicar com níveis diferentes também e outras linguagens, né? Essa questão do turismo aí, acho que tem gente querendo perguntar, a Mara Rúbia. Posso falar? Pode? Então, a gente estava até precisando desses dados, dessas empresas, entendeu? CNPJ dessas empresas, por município. É possível? Tem o universo de empresas. O universo de empresas isso aqui, ó. A gente consegue fazer essa obtenção. Um bom exercício para a gente fazer agora. Quando a gente fala de obter as empresas, a lista das empresas, detalhes, a gente está falando de obter um tabelão, um OBT. Você quer lidar com o registro da empresa dentro do Excel, a gente está falando disso. Não, eu quero fazer uma análise agregada do total de empresas por porte, que eu tenho no segmento de turismo e tudo mais. É uma análise, então a gente está falando de um filme, a gente está falando de um painel, sabe? Então, é diferente. Então, quando você pede essa informação, a gente precisa saber como você vai usar isso. Se você for usar isso para fazer um gráfico, eu vou te dizer que já tem o gráfico no universo de empresas. Não, quero manipular para fazer alguma ação específica, com um registro específico da empresa, daquele município. Aí não, a gente faz um tabelão, se conecta com o Excel e faz lá a sua própria análise. Mas vamos conversando, procura a gente depois aqui, para a gente conversar, te ajudar. Tá dando um ruído aqui que tá cortando um pouco seu áudio, Leandro. Acho que é daí do Sebrae mesmo. Desculpa, só falando assim, que depois você pode fazer contato com a gente elabora um pouco mais a sua dúvida e aponta para você um produto que já exista ou que tem que ser criado para vocês. Beleza? Então tá, pessoal, vamos fechar, que a gente passou aqui o nosso horário, mas assim, a gente vai ter outros encontros, a gente pode trazer essas dúvidas para os próximos encontros e desenvolvendo junto com a gente aqui essas habilidades. Então, assim, resumindo, a gente entendeu que ser orientado a dados é considerar a importância e buscar ativamente sustentar os argumentos baseados em dados. Entendemos o valor
a gente conseguiu entender aqui um pouco do que o valor que as empresas estão dando para essa questão de habilidade de dados. Não é algo que o Sebrae tirou muitas vezes da cabeça dele e começou, não, esse ano é o ano de investir nisso. Realmente tem ali uma tendência de mercado. Definimos também o que é ser o que não é ser data-driven, né? Então, a gente viu, data-driven é orientado a dados, é diferente de ser orientado a painel. Né? Então, a gente vê que tem mais liberdade quando a gente está orientado a dados do que a gente está orientado a painel. Tem mais eficiência, né? E a gente viu aqui alguns tipos de produtos, a gente viu como que era, a gente classifica esses tipos de produtos dentro dos portais que o Sebrae tem. E a gente fez um mapeamento, mostrei para vocês ali um mapeamento desses produtos dentro do contexto de cada portal, né? Como que eles se relacionam e quais são os tipos de produtos. Né? Cada um ali, um é infográfico, outro é painel, outro é relatório, então tem produtos diferentes dentro dos portais. E as recomendações que eu deixo para vocês, né? É sempre buscar incorporar no dia a dia de vocês essas questões de utilização de informação para executar os processos. Caso não saiba obter esses dados para te ajudar, recorrer aos pares, o ponto focal, no caso de vocês, vão ter esse papel de servir de referência para as pessoas que vão precisar disso. E recorrer ao PID, porque a gente não tem como, de antemão, prever todas as possibilidades de informação. A gente tenta, por exemplo, mapear o máximo possível, mas eventualmente vai ter campos que a gente não mapeou, vão ter erros que foram incluídos e a gente não sabe, por não estar tão próximo disso no dia a dia, da utilização desses dados, mas é um trabalho de parceria, de aprimoramento constante, e a UPID está junto com vocês nisso. Desenvolver as habilidades em dados, então aprender, principalmente usar tabelas dinâmicas, aprender como se conectar, né, nessas estruturas de bancos de dados analíticos, nesses cubos, né? Ir lá fazer os cruzamentos mais inusitados que possam parecer, mas às vezes te dão uma informação que você precisava. Buscar desenvolver autonomia, isso vai te dar bastante produtividade. E conhecer os bancos de dados, que armazenam as informações que você tem. Então, assim, trabalho com visagem, quais são todos os campos que tem lá disponível no processo? E como que eles podem ser utilizados para segmentar a informação que está saindo ali daquele processo. Então, é isso. Algumas recomendações aí para vocês. E o próximo, nosso próximo evento aí, a gente vai buscar agendar esse evento presencial. Então, assim, vou fazer contato com vocês para a gente marcar o horário direitinho, que vai ficar melhor para todo mundo. E a gente vai sentar, realmente, dar oportunidade para vocês explorarem. Aí vai ter Giovanni, André, a equipe vai estar lá junto para monitorar e responder as perguntas. A gente vai colocar alguns desafios e vocês vão tentar realizar esses desafios utilizando as possibilidades de exploração de dados. Beleza? Então é isso, pessoal. Fechamos aqui a apresentação da primeira parte dessa trilha de treinamentos. Espero que tenha colaborado aí com um entendimento um pouco mais profundo desses conceitos básicos, fundamentos ali relacionados à formatação. E espero vocês aí no próximo encontro para a gente fazer, se conhecer, né? Algumas pessoas não conhecem, a gente vai se aproximar e ter mais liberdade até para pedir ajuda e ficar à vontade para a gente se desenvolver junto. Beleza, pessoal? Show, massa. Valeu, Então tá. Leandro. Valeu. Obrigado aí pela presença de todos. Um abraço. Até logo. Até, Leandro. É. Até mais, pessoal.